A paz do Rei da Paz, nosso Deus Todo-Poderoso, seja em sua vida, em sua casa, nesse domingo do Senhor. Saudação da Igreja Batista Casa de Paz, nessa segunda reunião, para proclamar a paz ao mundo. O mundo precisa de paz, não a paz que o mundo oferece, porque essa é passageira, é circunstancial, depende de circunstâncias, mas a paz de Deus, ela é perene, ela é real, não depende das circunstâncias. Agradecemos a você o carinho da participação em mais uma reunião da Igreja Batista Casa de Paz, que está aqui plantada no coração da cidade maravilhosa, Rua do Senado 308, em frente à loja Mitsubishi, a concessionária Mitsubishi. Queremos pedir também a você, carinhosamente, que compartilhe o link desta reunião, da reunião da manhã também. Deixe seu joinha ao final ou agora, para não esquecer. Muito obrigado mesmo de todo o nosso coração. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada, santa e bendita palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 20, do versos 11 até o 13. E no capítulo 26, versos 6 e 7, são textos bem parecidos. Êxodo 20, 11 a 13, Abraão respondeu: Eu pensei que nesse lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Deus abençoe essa palavra em minha vida, em seu coração. Senhor Deus e Pai, abençoa, aplica essa palavra em minha vida, em minha casa e também na vida e na casa dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nesta reunião nós estamos falando sobre alguns sintomas, algumas enfermidades e dando nome a esses sintomas aos personagens da Bíblia, que não eram diferentes de nós, eles também adoeciam, eles também sentiam medo. No texto de hoje nós vamos ver o medo é o sintoma na vida do pai da fé, do homem que andou mais perto com Deus. Título que nós escolhemos para esse texto: filhos de paz são curados do medo doentio. É verdade, quase morreu de medo, mas o Senhor interveio, o Senhor entrou na frente. Doença e cura de Abraão e seu filho Isaque. Eu quero ler também para você como é que é parecido. Nós lemos aqui sobre Abraão, acontece a mesma coisa com o filho de Abraão, Isaque. Gênesis capítulo 26, versos 6 e 7. Assim Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre sua mulher, ele disse que era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaac tinha medo de dizer que ela era a sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficar com ela. Mas quase que aconteceu sem matar Isaac, porque falou que é irmã, então agora nós vamos casar essa moça aqui com o homem, com o campeão aqui dessa cidade, e quase que o negócio deu assim muito problema. Lá no caso de Abraão também, algumas décadas antes, a mesma coisa, quando Abraão era mais jovem, com a sua esposa Sara, que ela era lindíssima, formosíssima, imaginem só, e Abraão chega num lugar estranho dizendo: é minha irmã. Pronto, que perigo. Qual a doença que nós encontramos aqui no pai da fé, Abraão e Isaque? Uma doença que está na classificação internacional de doença, que é a fobia, que pode levar ao pânico. É uma doença muito presente nos nossos dias. Fobia, claustrofobia, medo de lugar fechado, acrofobia, medo de altura. Encontrei essa semana alguém que tem medo de altura, e aí tem as dezenas de nomes dessa enfermidade. Abraão não diz lá que ele estava com medo, mas o sentido mostra que ele estava com medo. Isaac diz claramente, Isaac confessa que realmente estava com medo. Doença do pai da fé, doença dos patriarcas, doença da fobia e do pânico. A evolução dessa doença, como é que ela evolui? Ela evolui rapidamente para a piora.
É uma doença que ela é altamente contagiosa, ela é altamente, assim, rápida. Ela, de um dia para outro, de um estágio para outro, ela leva a um sofrimento muito grande que impede a pessoa de ir e vir, e tem que interditar essa pessoa, precisa não pode mais trabalhar, não consegue mais trabalhar, não consegue mais viver em sociedade e tem que ficar em casa, praticamente trancada a pessoa. Que doença terrível! É o medo que leva à fobia, que leva ao pânico. O pânico, nós temos a síndrome do pânico, muito conhecida. Eu não sou especialista nessas áreas, mas a gente lê muito sobre esses assuntos, por isso a gente pode trazer. E quem diria que o pai da fé, ele teve medo? E um medo que quase que colocou em risco a esposa dele, porque inclusive a esposa foi levada para o palácio do rei da cidade para talvez lá ser prometida a um príncipe, porque ela era lindíssima, Sara. Da mesma forma, a esposa do Isaac, algumas décadas depois, quando Abraão não estava mais aqui com Sara, parece que Isaac ficou sabendo que o pai e a mãe fizeram e quis fazer a mesma coisa. E ia dando muito, ia ficar muito difícil. Quase que houve um problema também gravíssimo no tempo de Isaac. Prognóstico dessa doença, de grave para gravíssimo. Então, quando essa doença se instala, ela já se instala de forma grave. Impede a pessoa de trabalhar, impede a pessoa de fazer as coisas que ela fazia no dia a dia. A pessoa não consegue mais sair de casa. Precisa tomar remédios, é claro. A Organização Mundial da Saúde trata desse assunto com muito cuidado e o índice é altíssimo de pessoas no mundo que sofrem de fobias e de síndromes do pânico. E o diagnóstico é de grave para gravíssimo. Quando a doença é detectada, ela já é detectada num estágio grave, que pouco tempo depois evolui para o estado gravíssimo se não tiver um tratamento, socorro imediato, ela vai piorando. Solução para essa doença: salvos por um milagre do Senhor Deus. E Abraão e Sara foram salvos daquela fobia, daquele medo, e até das atitudes que que eles tomaram, ao invés de melhorar, acabaram piorando a situação, colocando em risco a integridade física das mulheres, no caso tanto da Sara quanto da Rebeca. Então, a solução, só tem uma solução: Deus entrou no meio. Deus mostrou para o rei, no caso lá no tempo de Abraão e Sara, foi Abimeleque. Deus mostrou para ele que Sara não era irmã de Abraão. Ela era irmã num grau bem distante, mas era esposa de Abraão. E Abimeleque reconhece o casamento e respeita o casamento de Abraão com Sara. Aqui no caso do filho de Abraão e Sara, Isaque, é outra região, a região de Gerar. É uma outra região próxima lá, às terras de Canaã. E da mesma forma, Isaque tem medo do povo de Gerar, que é um povo com costumes bem estranhos, mas eles respeitam o casamento, e quando souberam, Deus mostrou para eles, para o rei de Gerar, que que Isaque era esposo de Rebeca e não irmão. Eram irmãos, mas em grau bem distante, porque havia esse costume de casar na família, mas quando o rei lá de Gerar descobre, imediatamente ele devolve a esposa de Isaac para ele, a Rebeca, e inclusive dá presentes para Isaac, pede muito perdão a Isaac,
E o Isaac diz, mas a culpa foi minha, eu que tive medo e achei que vocês iam me matar para ela ficar viúva, né? Uma viúva, e aí, pronto, uma viúva lindíssima, né? E aí naquela época era muito comum, era a lei do mais forte. Mas Deus entrou no meio. Deus valorizou o casamento. Deus honrou o casamento de Abraão e Sara, honrou o casamento de Isaac e Rebeca, honra o meu casamento e o seu casamento. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a nossa resposta é sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos ser curados de todo medo, medo que leva à fobia, que leva ao pânico, qualquer que seja o sintoma, o diagnóstico, nós queremos ser curados pelo Senhor. Pedimos também saúde para tantos doentes de outras enfermidades, porta de emprego aberta para os desempregados, um avivamento do Espírito Santo, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares que vão povoar os céus e abençoar o reino do Senhor aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Rua do Senado, na Igreja Batista Casa de Paz. Oramos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome do seu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos. Todos digam amém. Chegando ao final da nossa segunda reunião nesse domingo do Senhor, agradecemos a você a participação. Pedimos a você carinhosamente, que está passando pela primeira vez, que se inscreva em nosso canal, compartilhe o link, deixe seu joinha. Já clicou aí no joinha? Muito obrigado. Não clicou ainda não? Eu vou esperar você clicar no joinha. Próximo domingo temos uma missionária da Convenção Batista Carioca, na Igreja do Senado, Rua do Senado, Igreja Batista Casa de Paz, Rua do Senado 308, você é o nosso convidado especial, 9h30 da manhã. Nossa programação toda será em volta do trabalho, do testemunho, da palavra, da missionária da Convenção Batista Carioca. Não saia daí que tem uma bênção do coração de Deus para o seu coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém.